Você já deve ter visto pessoas que possuem os dois olhos, ou pelo menos um olho saltado, bem para frente. Este é um problema que pode ser causado por uma doença autoimune. O professor Antônio Velasco, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e médico no Hospital das Clínicas, é um especialista no assunto. Professor, essa doença ela é mais comum do que a gente possa imaginar? Sem dúvida. O olho, quando ele é deslocado para frente, a gente usa o termo exoftalmia ou proptose. A causa mais comum de exoftalmia ou proptose uni ou bilateral, quer dizer, acometendo um olho só, os dois olhos, é uma doença autoimune chamada doença de Graves. O que é a doença de Graves? Na doença de Graves, ocorre uma produção de autoanticorpos contra uma molécula que existe na glândula tireoide. E, em decorrência disso, a pessoa desenvolve hipertireoidismo. Ocorre que essa molécula também existe nos tecidos da órbita, ou seja, atrás do olho. Então, em 50% dos casos, mais ou menos, há também um acometimento retroocular, ou seja, na órbita. O que acontece nessa região? Há uma hiperprodução da gordura orbitária, o acometimento da musculatura extraocular, e tudo que aumenta atrás do olho empurra o olho para frente. Então, esses pacientes desenvolvem proptose, ou também chamada de exoftalmia, e o olho vai muito para frente. O que acontece se não houver o tratamento? Se o quadro for um quadro leve, a coisa fica apenas no domínio cosmético. Porém, se a proptose for muito intensa, há uma dificuldade de se fechar o olho, então ocorrem perturbações e acometimento na superfície ocular. Em 5% dos casos, esse aumento tecidual pode ser tão grande que o nervo óptico sofre, entra em atrofia e a pessoa pode perder a visão. Estrabismo também é uma causa muito comum de sequela dessa doença. Professor, se a pessoa chegou em um determinado momento, ela é provocada, esse deslocamento para frente dos olhos pode ser provocado por uma doença autoimune. Sem dúvida. Estando estabilizada a doença, a cirurgia faz o quê? Ela faz com que o olho volte ao seu local correto? Então, exatamente. Como ocorre um remodelamento tecidual atrás do olho, com o aumento do conteúdo orbitário, o que o cirurgião pode fazer, uma vez que o quadro esteja estabilizado, é dar espaço para esse conteúdo. É muito difícil um cirurgião diminuir o conteúdo, porque atrás do olho você tem vasos, nervos, veias, artérias, músculos, nervo óptico, glândula lacrimal. Então, se diminuir esse conteúdo, a chance de ter lesão em estruturas importantes é muito grande. Então, ao invés de diminuir o conteúdo, a gente aumenta o espaço. Como se aumenta o espaço? Retirando parte das paredes ósseas que circundam o olho, na órbita. Então, o cirurgião pode retirar parte da parede lateral, parte do assoalho e parte da parede medial, aumentando, então, o espaço. Me explica Olha, a parede lateral é essa parede que está aqui no canto lateral, o assoalho está embaixo e a parede medial junto ao nariz. Então, o senhor abre esse espaço para que... Abre esse espaço de maneira que o conteúdo orbitário, então, se acomoda e o olho retrocede. Nos casos em que pacientes optam por não fazer a cirurgia, o senhor diz que pode chegar num ponto até de perder a visão. Mas há aqueles casos em que há uma estabilidade, pronto. Sim, sem dúvida. A maioria dos casos, na realidade, esse olho vai para frente e, dependendo da magnitude do envolvimento muscular, tem gente que aumenta mais a gordura, tem gente que aumenta a gordura e músculo. Quanto mais acometimento muscular, pior é o quadro. Se o aumento for só da gordura orbitária, o olho vai para frente, mas não necessariamente há um déficit funcional. Fica uma coisa realmente estética.
indivíduo pode optar por não operar. Agora, professor, o senhor fez recentemente uma ida ao Chile e fez 2 cirurgias. Na realidade, eu fiz uma, minha mulher, a doutora Patrícia, fez outra, mas a cirurgia que eu fiz foi exatamente isso. Nós conhecemos alguns colegas chilenos, oftalmologistas, que moram em Concepción, que é o sul do Chile, e eles sabiam que a gente estava passando por lá de férias e nos convidaram para operar 2 pacientes. Eu fiz, então, essa cirurgia, que se chama descompressão orbitária, num paciente chileno que tinha um quadro unilateral bastante proeminente, e a gente fez a cirurgia, então, chamada de 3 paredes, né? Uma cirurgia máxima. Quer dizer, eu tentei aumentar o espaço para que esse conteúdo se acomodasse, removendo a parede medial da órbita, que é junto ao nariz, parte do piso ou assoalho e parte da parede lateral, dando então espaço para esse olho retroceder. No caso dele, que era um olho, ele fica similar ao outro? Então, a ideia é a gente conseguir a simetria, sem dúvida, mas infelizmente medicina, ainda mais cirúrgica, não é matemática, né? Certamente ele teve um ganho muito grande. Agora, eu confesso que eu não sei exatamente porque nós voltamos e a cirurgia foi recente, né? Foi no dia 19 de julho. E essa estabilidade demora para... Não, mais ou menos com 15, 2 semanas você já tem uma ideia bem precisa do resultado. Faz-se também uma tomografia computadorizada de órbita pós-operatória para ver se os espaços foram abertos convenientemente, se não tem nenhuma complicação. Toda cirurgia tem a possibilidade de ter alguma complicação, e essa, como é uma cirurgia atrás do olho, né, perto da base de crânio, e você pode ter coisas que passam, então a gente faz uma tomografia, mas no caso dele não ocorreu nada, a cirurgia transcorreu bem. Professor, é comum fazer essa cirurgia no Hospital das Clínicas? Sem dúvida. O Hospital das Clínicas é um dos poucos centros brasileiros que tem um serviço de órbita específico dentro da especialidade de oftalmologia. Então, há uma convergência grande de pacientes, tanto da clínica FAEPA quanto do Sistema Único de Saúde, que procuram essa cirurgia em Ribeirão Preto, né? Eu tenho a impressão que, pelo menos uma vez por semana, a gente faz esse tipo de cirurgia aqui. Mais comum do que eu imaginava. Não vem só da população local, né? Sim. Vem gente de outros estados, Nordeste, Norte, São Paulo, capital também. Não é que não haja ninguém que faça isso em São Paulo, sim, mas acabam aparecendo aqui por razões várias, né? Até porque o senhor disse que o HC é um centro de referência, né? Sem dúvida, é um centro de referência. Para esse tipo de cirurgia, sim. Muito bem. Eu conversei com o professor Antônio Velasco, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, contou um pouco sobre a experiência dele no trabalho realizado no hospital e também numa cirurgia realizada recentemente no Chile com um paciente que tem aquilo, como eu disse no início da entrevista, aquela... Eu posso chamar de doença? Doença? Sim. Tem os olhos deslocados mais à frente, ou os dois, ou no caso do paciente que ele contou a história aqui no Chile, com um olho direito ou esquerdo? Era o esquerdo. O olho esquerdo mais avançado, e ele fez com que houvesse buscasse a simetria para solucionar o problema. Professor, muito obrigado, e que o senhor tenha mais pacientes curados nas suas mãos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, eu volto em outro programa para bater um papo com você sobre a saúde e o Hospital das Clínicas.